Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo. Dessa feita, vamos para o versículo 4, que será o nosso quarto tópico, que tem como título o fim do sofrimento e da morte, né? A morte como o pavor de toda a humanidade. Você pode perguntar quem quer que seja, o maior pânico que as pessoas têm é quando elas pensam que poderão morrer, né? Que vão morrer. Na verdade, é uma das certezas da humanidade, né? Uma das certezas que o ser humano tem é que eles hão de morrer. Não sabe o dia, não sabe a hora, às vezes na infância, muitas vezes na adolescência, ou outras vezes na fase adulta. Quando são agraciados por Deus, chegam até a velhice. Mas aí vem o pânico, e agora o que acontecerá após a morte? No nosso estudo aqui de Apocalipse capítulo 21, nós vemos que na eternidade não haverá mais morte, a morte cessará, ninguém mais vai morrer. Daí o título do tópico, o fim do sofrimento e da morte. Vou ler o versículo como de costume e na sequência vou fazer a exposição, trazendo ao final duas aplicações para nossas vidas. Então vamos lá, a versão que eu estou lendo aqui é a versão ou a tradução Almeida século 21. Vamos lá, o texto diz assim: e ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem planto e nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, se você não viu também, volta aí e vai para os versículos anteriores. Se você chegou somente no versículo 4, já foi exposto o versículo 1, 2 e 3. E agora o verso 4. Então, se você estiver achando estranho, volta às partes anteriores, aos tópicos anteriores, está na sequência, um vídeo por vez. E aqui o verso 4, que é o que nós vamos trabalhar agora. O texto começa assim. Aqui no verso 4 ele começa assim. Ele, né? Ele aqui está fazendo referência direta ao próprio Deus. E na sequência o verso diz assim: lhes enxugará. Logo haverá uma remoção. Aqui, enxugará aqui tem a compreensão de remoção completa, ou poderíamos dizer assim, uma remoção definitiva. E o texto diz de quê? Dos olhos toda lágrima. Então, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O fim absoluto que o versículo aqui nos traz é que cessará, haverá um fim absoluto do sofrimento, né? Há quem diga que também se chora quando está feliz, né? Mas, na maioria das vezes, quando vem o choro, muitas vezes é um choro de tristeza, né? Um choro de agonia, né? De pranto, de dor, em consequência de situações adversas que o ser humano, que a humanidade passa, né? Então aqui é desse tipo de sofrimento, né? Que cessará. O texto diz: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E na sequência, ele diz o seguinte: e não haverá mais morte, nem planto, nem lamento e nem dor. Aqui no verso 4 nos traz que na eternidade, o texto aqui nos traz 4 abolições sobre a vida do ser humano. Já já nós vamos entender por quê, levando para outro texto escrito pelo apóstolo Paulo. Mas o texto aqui, essa parte do texto, do verso 4, nos traz a abolição de 4 abolições que o texto nos apresenta. A morte, né? Cessará a morte, que no caso é o fim da vida, que causa pânico, né? Já causa pânico em todas as pessoas, né? Quando se depara, por exemplo, com uma enfermidade da qual há possibilidade de morte, a pessoa já entra numa angústia, numa tristeza, num pranto total, né? Porque não sabe o que vai acontecer e muitas vezes também não quer morrer, né? Na verdade, quase ninguém deseja a sua própria morte, né? A não ser aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldades emocionais e existenciais, que muitas vezes vê como saída, não porque querem morrer, mas porque querem se ver livre da dor. Então o texto aqui nos traz a primeira abolição. A primeira abolição é a abolição da morte, que seria o fim da vida, não haverá mais morte, né? Um outro ponto aqui, uma outra abolição que o texto nos traz é o pranto, né? O pranto que é a expressão de dor, né? Essa angústia, essa dor intensa que é expressa através do pranto. Então não vai mais ter, vai cessar também, né?
E o texto, na sua continuação, traz o lamento. Lamento aqui é uma angústia profunda, então não haverá mais angústia profunda, uma tristeza existencial profunda, do qual muitas vezes as pessoas, para saírem dessa tristeza, dessa angústia, tiram a sua própria vida. E por fim, a dor, né, que pode ser um sofrimento físico ou mesmo um sofrimento emocional. Então, na eternidade não haverá, será abolida, né, o sofrimento, e aqui descrito na sua mais alta profundidade, né, através da morte, do pranto, do lamento e da dor, né? Então não haverá mais. O que isso então, como então nós resumiria isso? É a vitória total sobre os efeitos do pecado, né? O homem, ele se encontra nessa condição de dor, de tristeza, em consequência direta do que aconteceu no Jardim do Éden, como já foi trabalhado nos versos anteriores, né? Na verdade, no primeiro verso e nos versos seguintes a gente pincelou um pouquinho sobre isso. O pecado de Adão e Eva trouxe como consequência para toda a humanidade a dor, a angústia, a tristeza, né? E o homem passou a morrer, tanto uma morte física quanto uma morte espiritual. Então aqui o texto aqui está trabalhando a vitória total sobre os efeitos do pecado, né? Paulo traz esse efeito direto do pecado em Romanos, no capítulo 6 e o versículo 23, quando ele traz o salário do pecado e o dom da vida, né? O texto diz assim, o verso 3 de Romanos capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o apóstolo Paulo ainda, em um outro texto escrito aos Coríntios, mais precisamente em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 54 e 55, ele traz a vitória final da humanidade, né? A humanidade, claro, redimida, como eu tratei aqui, para participar dessa eternidade. A eternidade, todo mundo vai passar para a eternidade, mas a distinção é eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Aí a escolha fica para você em vida ainda, né? E o caminho, o acesso, a porta de entrada é a pessoa de Jesus Cristo. Aqui, Paulo vai trazer exatamente essa vitória final sobre a morte, começando no verso 54 de 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 15, no caso, a consumação da promessa, porque ele diz assim: mas quando o que parece se revestir do que é imperecível e o que é mortal, né? Logo no verso, aqui no comecinho, ele diz assim: mas quando o que parece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Então, quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou o que é mortal se revestir da imortalidade, né? Então se cumprirá o que está escrito na palavra: a morte foi engolida pela vitória. No verso 55 de 1 Coríntios capítulo 15, ele ainda traz a derrota definitiva da morte, né? Ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por quê? Porque o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. E aí qual é a consequência direta disso? Qual é a consequência direta na eternidade para aqueles que foram redimidos dos seus pecados? É que a nova criação, essa nova criação, né, tanto novo céu como nova terra, como também para aqueles que serão os que morrerem em Cristo, né, que ressuscitarão primeiro, e os que ficarem serão transformados, né, deixarão o corpo corruptível e se revestirá de um corpo incorruptível e imortal, né? Logo a nova criação é marcada pela plenitude de vida e uma plenitude de paz, porque já não haverá mais sofrimento, que é o que o texto nos traz. Logo, na sequência, o texto diz assim: por que então? Qual é o porquê de tudo isso? O texto vai explicar porque as primeiras coisas
já passaram. As primeiras coisas aqui no texto, a ordem atual, né? Ou, como eu trouxe, o mundo corrompido pelo pecado, o mundo caído, que é um mundo marcado por dor, é um mundo marcado por sofrimento, né? E como esse mundo ele já passou, nesse caso aí, já passaram, foi abolida, né? E substituída, né? Então, é isso que significa essas primeiras coisas, a realidade atual, né, que já não existirá, né, e logo sendo abolida, ela é substituída por uma outra realidade, né, por um novo céu e uma nova terra, né, que seria no caso uma nova ordem dessa feita eterna, perfeita e o principal incorruptível, né? E aí é disso que trata, né? O texto, o verso 4 vai tratar exatamente do fim do sofrimento. Na eternidade não haverá mais sofrimento, né? E aí o questionamento que se faz é, diante disso então, o que nós podemos extrair e aplicar às nossas vidas? Porque só ler o texto aqui, na eternidade não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, não haverá mais dor. E qual é o significado então disso para nossas vidas presente hoje, né? É que nós, né, diante do sofrimento que o ser humano passa, diante da angústia vivencial que o ser humano não consegue fugir, tem que vivenciar, né? Nós devemos viver com esperança, mesmo diante dessa dor, dessa angústia, dessa tristeza, mesmo diante de um mundo do qual muitas vezes leva as pessoas a terem o desprazer de viver, né? Do qual muitas vezes as pessoas se sentem angustiadas e não vê razão para se viver, mas o apego para continuar é se apegar na esperança, né? Mesmo diante dessa dor, né? E ter consciência, nós precisamos ter consciência que essa dor presente, ela é temporária, não é eterna, né? Haverá uma eternidade para com Deus, uma eternidade sem Deus e uma eternidade com Deus. Então, essa dor presente, ela é temporária, né? Não é uma dor eterna, mas cessará para aqueles que foram redimidos, né? Ao crerem em Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. Então veja, esse sofrimento que você passa, que você enfrenta como um bom cristão na atualidade, né? Ele não pode ser comparado com a glória em nós que será revelada. E o apóstolo Paulo ainda, dessa feita em 2 Coríntios, ainda contribuindo, né, que essa dor presente, ela é temporária, ele diz o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então veja, esses sofrimentos eles são momentâneos, não são eternos, né? E produz uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, do que todo o sofrimento. E ainda uma implicação de entendermos aqui, dentro dessa nossa primeira aplicação, de que nós devemos focar na esperança, né? Viver com esperança, mesmo em meio à dor, é que o sofrimento também ele faz parte da vida, né? Faz parte da vida do cristão que tem uma natureza, ele foi redimido, no entanto ainda se encontra numa natureza, como o apóstolo Paulo diz, né? Corruptível, mortal, e daí vir o sofrimento, daí ele provar o sofrimento. Então o sofrimento ele faz parte da vida do crente. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, né? Então veja, né, nós devemos o sofrimento, no entanto, nós não devemos produzir sofrimento por causa dos nossos pecados, mas o nosso sofrimento tem que ser um sofrimento por Cristo, né? Por Ele, sofrer por sermos bons cristãos e por apregoarmos e vivenciarmos o Evangelho na sua plenitude. E o apóstolo Paulo ainda, em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, ele diz assim: gloriemos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então
o sofrimento, ou as tribulações, ou as angústias que o cristão ele passa, é um processo também de evolução, né? Que ele tem um processo de maturidade, poderemos dizer assim, né? Para que seja produzido um caráter aprovado e que essa esperança seja renovada constantemente. E ainda aqui, uma oitava aplicação, já que durante o nosso estudo já tínhamos feito um total de 6 aplicações, e essa anterior agora a sétima, cabe uma oitava aplicação aqui, é que diante disso, imagine, se eu sei que o mundo ele sofre, ele vive em sofrimento, e que haverá então na eternidade esse sofrimento, essas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus, né? E que não haverá mais morte, nem planto, nem lamento, nem dor, né? Logo, o que cabe a mim, diante de saber disso, é também propagar essa esperança para a vida de outras pessoas que muitas vezes não encontram uma saída para o seu sofrimento, para a sua angústia, mas no entanto existe um que remove toda a lágrima dos olhos, né? Que nos dá uma nova ótica, uma nova cosmovisão, um novo modo de entender, de vivenciar, de olhar para o mundo, por mais que esteja caindo bombas, por mais que o mundo esteja sendo destruído, mas olhar para o mundo com alegria, porque a nossa alegria vai estar focada numa esperança de que tudo isso vai passar. Então, diante disso, cabe a você que tem essa verdade anunciar essa esperança, a esperança da eternidade para o mundo, né? E diante disso, a implicação é que esse mundo ele precisa ouvir que há um fim para o sofrimento e que há um fim para a morte, e que a morte principalmente, ela não é um fim, né? Não é o fim, mas é a continuidade para a eternidade, uma eternidade sem Deus e uma eternidade, no caso, com Deus. Isaías capítulo 25, verso 8 diz assim: aniquilará a morte para sempre, assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, né? No caso aqui do seu povo. E 2 Timóteo, no capítulo 1 e o verso 10, diz assim: Cristo Jesus destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E o Evangelho diz o quê? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que você conhecendo a verdade vai se libertar. E também o Evangelho diz que ele foi nos preparar lugar e também virá outra vez, para que onde ele estiver também estejamos nós. Então é essa a esperança que o mundo precisa conhecer, né? E diante disso, as pessoas, os perdidos, né? Tanto dentro da igreja como fora da igreja, eles precisam ouvir essa mensagem, né? Então o cristão tem que estar preparado para que em qualquer momento de sua vida possa contribuir anunciando, né? Ou como o apóstolo Pedro no capítulo 3, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz: estejamos sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Então o cristão ele precisa estar preparado, e a única forma dele se preparar é se ele incessantemente buscar o conhecimento, e esse conhecimento não é um conhecimento secular, acadêmico, né, na faculdade, mas é um conhecimento a partir da própria escritura, a própria palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então lá em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 14 e 15, diz: como crerão de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, né? Então, como crerão e como ouvirão? Há uma necessidade de que alguém vá levar essa mensagem, vá anunciar essa mensagem. E para finalizar ainda, o evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, diante do verso 4, né, o nosso quarto tópico do nosso estudo aqui, né, sobre Apocalipse capítulo 21 e verso 8, nós temos o fim do sofrimento. Então, para você que é cristão, você precisa entender que tudo isso aí contribui para o seu bem, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No entanto, também ter a compreensão de que outras pessoas que vivenciam o sofrimento, que vivenciam a angústia, precisam ouvir falar que esse sofrimento, essa angústia um dia cessará. No entanto, para que haja uma eternidade sem esse sofrimento, as pessoas precisam conhecer
que existe um Salvador e esse Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Então é isso, vamos dar sequência logo em seguida ao nosso quinto tópico, né? E dessa feita, tudo se fez novo, versículo 5 de Apocalipse, capítulo 21. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para que a cada vídeo novo postado aqui no canal você tenha acesso, ou seja, notificado. Também compartilha o vídeo e deixa aí também o seu comentário, né? Ou descreva a situação que você vivencia no momento, né? E agora entendendo que há uma esperança e que o sofrimento ele é temporário. Deixa aí o seu comentário, o que você pensa ou o que você vem vivenciando, né? Para que a gente possa aqui estar intercedendo e clamando por sua vida. É isso e até o próximo vídeo.